Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os ataques russos contra a capital Kiev e outras cidades são atos de terrorismo. Nobel da Economia entrega 3 investigadores. A Academia Sueca distingue académicos norte-americanos por trabalhos na área dos bancos e das crises financeiras. Bélgica aperta o cerco aos traficantes de droga que utilizam o porto de Antuérpia como porta de entrada de cocaína no continente. Pelo menos 10 mortos e mais de 60 feridos em Kiev esta segunda-feira na sequência de um ataque aéreo da Rússia. Desde 26 de junho que a capital ucraniana não era alvo dos bombardeamentos de Moscovo. Esta manhã foi atingida por 2 vagas de mísseis. Para além de Kiev, várias cidades foram alvo da ofensiva russa. De acordo com o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, 43 dos mísseis lançados foram abatidos pelas defesas antiaéreas. As autoridades regionais relataram explosões em várias localidades do país, entre elas Dnipro e Mykolaiv. Zaporizhzhia foi alvo do 3º bombardeamento em 5 dias. Em Kiev, o dia-a-dia dos civis voltou a ser abalado por algo que tinha desaparecido da rotina desde há meses: a necessidade de usar o metro e outros abrigos subterrâneos para se protegerem dos bombardeamentos russos. Volodymyr Zelensky não tem dúvidas em qualificar os russos como terroristas. Esta manhã foi difícil. Estamos a lidar com terroristas. Dezenas de mísseis iranianos atingiram 2 tipos de alvos. O primeiro são instalações energéticas em todo o país. Querem o pânico e o caos. Querem destruir o nosso sistema energético. O segundo alvo são as pessoas. O timing e os alvos foram escolhidos de forma a causar o maior número possível de danos. Não se esqueçam que a Ucrânia já aqui estava antes de este inimigo aparecer e vai continuar depois de ele sair. Zelensky pediu à população para não deixar os abrigos. Estes são os ataques mais violentos na capital desde que a Rússia decidiu recentrar a guerra no leste da Ucrânia. Se dúvidas houvesse sobre a origem dos bombardeamentos desta segunda-feira em Kiev, Vladimir Putin dissipou-as. Em Moscovo, o presidente russo aproveitou o Conselho de Segurança Nacional para assumir a autoria dos ataques à capital ucraniana, como parte da resposta russa às explosões na ponte de Kerch este sábado. O regime de Kiev, pelas suas ações, colocou-se efetivamente ao mesmo nível que as formações terroristas internacionais, junto dos grupos mais odiosos. Deixar este tipo de crimes sem resposta é simplesmente impossível. Esta manhã, por sugestão do Ministério da Defesa e de acordo com o plano do Estado-Maior-General da Rússia, foi realizado um ataque massivo com armas de precisão em instalações aéreas, marítimas e terrestres de longo alcance nas áreas da energia, comando militar e comunicações da Ucrânia. Se os ataques terroristas continuarem no nosso território, as respostas da Rússia serão duras. Por ligar a Península Ucraniana anexada da Crimeia à Rússia continental, a ponte de Kerch tem um elevado valor simbólico e estratégico para Moscovo. Vladimir Putin acusou já os serviços secretos ucranianos de estarem por trás do ataque deste sábado à infraestrutura. Comunidade internacional em peso contra os ataques desta segunda-feira a Kiev e a outras cidades ucranianas. Para a União Europeia, os bombardeamentos são semelhantes a crimes de guerra. O que está a acontecer é repugnante. Este ataque indiscriminado contra crianças, pessoas que vivem o seu dia-a-dia, que vão para a escola, civis que são mortos, é absolutamente condenável. Vou repetir o que sempre disse. O apaziguamento nunca funcionou e nunca vai funcionar. Isto são crimes de guerra e a resposta tem de ser proporcional. Roberta Metsola sublinha o apoio dos 27 ao governo de Kiev. A Ucrânia tem de vencer esta guerra e devemos fazer tudo para garantir que isso aconteça. Devemos responder às exigências da Ucrânia. Eles estão a lutar pelas suas vidas. Temos uma guerra na Europa, não podemos deixar o Kremlin escapar. Em declarações aos jornalistas, o porta-voz da Comissão Europeia descreveu os ataques desta segunda-feira como bárbaros e disse que a Rússia opta por uma tática de bombardeamentos indiscriminados de civis.
Na Estónia, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, defendeu a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra da Rússia. Do lado da NATO, o secretário-geral da organização condenou os ataques às infraestruturas civis da Ucrânia e garantiu que a Aliança Atlântica vai continuar a apoiar o bravo povo ucraniano na luta contra a agressão do Kremlin durante o tempo que for necessário. Há pelo menos 2 dias que as tropas bielorrussas se estão a mobilizar para consolidar as forças de Moscovo que avançam para a fronteira ucraniana. Foi o próprio presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, a anunciá-lo, garantindo que o seu país enfrenta uma ameaça concreta de Kiev e que recebeu informações de que estará a ser planeado um ataque como o que abalou a ponte de Kerch. A minha resposta foi simples. Digam ao presidente ucraniano e aos outros lunáticos, se ainda lá estiverem, que a ponte da Crimeia foi uma brincadeira comparado com o que vai acontecer se tocarem com as suas mãos sujas num só metro do nosso território. Segundo Lukashenko, os aliados ocidentais de Volodymyr Zelensky esboçaram mesmo uma possível ofensiva nuclear. O exército bielorrusso conta com cerca de 60 mil militares. No início do ano já tinham sido deslocados 6 batalhões para a fronteira com a Ucrânia. O porto de Antuérpia, na Bélgica, é frequentemente considerado como a porta de entrada da cocaína na Europa. Sendo o segundo maior porto do continente, milhões de contentores marítimos passam por aqui todos os anos. Neste posto de inspeção alfandegária, centenas de caminhões são diariamente analisados por raio-x em busca de produtos ilegais, particularmente narcóticos. Nos últimos anos, a Bélgica tem assistido a um enorme aumento do crime organizado relacionado com a droga, especialmente através deste porto. Nos últimos 5 anos temos vindo a bater recordes na Antuérpia. No ano passado foram apreendidas 89 toneladas de cocaína aqui. Foi um ano de muitas apreensões, mas mesmo assim vemos os números a aumentar. Para cada tonelada de droga apreendida no porto, 9 escapam ao controlo aduaneiro. O governo belga leva esta criminalidade a sério e pretende combatê-la. Estamos atualmente a contratar 100 novos agentes aduaneiros e prestes a construir novos dispositivos de digitalização diretamente no interior dos terminais. O objetivo é digitalizar 100% dos contentores de risco. Este aumento da criminalidade é acompanhado por um aumento considerável da violência dos gangues criminosos. No mês passado, o ministro belga da Justiça foi vítima de uma tentativa de rapto frustrada ligada ao crime organizado nos Países Baixos. Há quem fala em narcoterrorismo, outros já chamaram a Bélgica um narco-estado. Mas será isto justificado? Não há razão para definir a Bélgica como um narco-estado. Há enormes diferenças relativamente aos verdadeiros narco-estados, como o México, por exemplo. Na Bélgica e nos Países Baixos, a administração pública está em mãos mais limpas. Há poucos casos conhecidos de funcionários públicos que tenham sido corrompidos por criminosos organizados. A perita acrescenta que os recordes de apreensões de cocaína encontrados no ano passado no Porto de Antuérpia quase corresponderam a todo o consumo anual da União Europeia. E os preços ainda não aumentaram. De facto, o custo da cocaína até diminuiu em alguns casos, mostrando que a oferta ainda está a fluir rapidamente por todo o continente. A Academia Sueca divulgou esta segunda-feira em Estocolmo o nome dos laureados com o Nobel da Economia. E este ano há 3 vencedores e todos eles norte-americanos. Ben Bernanke, ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, e outros 2 economistas, Douglas Diamond e Philip Dybvig, foram premiados por trabalhos de investigação sobre as crises financeiras e a importância de evitar o colapso dos bancos. Para o cidadão comum, este prémio dá-nos os instrumentos para reduzir os riscos no setor do financiamento e, portanto, para evitar a crise financeira com uma compreensão muito melhor daquilo a que o regulador tem de estar atento hoje em dia. Bernanke é apontado por muitos analistas como o responsável por ter evitado o colapso do sistema financeiro durante a crise de 2008. De acordo com a Academia, as investigações dos 3 economistas, lançadas no início da década de 1980, dão instrumentos práticos para evitar tanto crises graves como resgates dispendiosos.